Fala galera, tudo beleza? Então, tô passando aí pra gente trocar uma ideia, jogo rápido, sobre o capítulo 29 da nossa apostila, do nosso livro digital, que é a terceira parte das nossas aulas de geometria analítica. No capítulo 26 a gente tratou sobre o ponto, capítulo 27 sobre a reta, capítulo 28 tem exercícios de ponto e de reta, e no capítulo 29 a gente vai tratar sobre circunferência, tá bom? Vamos nessa. Aqui. Diminuir esse negócio. Pronto. Então, o capítulo 29, como eu estava dizendo, ele trata de circunferência, né? Estudo analítico da circunferência. A gente tem aí uma definição sobre circunferência, que é uma definição que vem lá da geometria plana. Está falando aqui que circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano que estão situadas a uma mesma distância r, essa distância é chamada de raio, né? De um ponto C estabelecido, denominado centro da circunferência. Então, o que a gente chama de circunferência é o conjunto de pontos que ficam a uma mesma distância de um ponto dado. Essa tal distância é o centro da circunferência, essa tal distância é o raio da circunferência, e o ponto dado é o centro dessa circunferência, tá bom? A chamada equação reduzida da circunferência é aquela sentença que a gente obtém. Deixa eu fechar isso aqui. E eu não sei como é que fecha isso aqui. Ah, tá aqui. Então, essa tal equação reduzida é a equação que a gente obtém para representar todo o conjunto de pontos, né? A gente tem de verde aqui a linha que é a nossa circunferência. Analiticamente, a gente representa todo o conjunto de pontos que ficam a uma distância fixa, essa distância aqui, ó, do ponto C até esse ponto genérico P, e o ponto fixo é o ponto C, tá bom? Então a distância de P até C é o raio da circunferência. A gente, para escrever então a chamada equação reduzida da circunferência, é só a gente utilizar a, a fórmula para a distância entre dois pontos, sendo o centro um ponto que vai ser dado, e o ponto P, que está ali de coordenadas x, y, é um ponto genérico pertencente a essa circunferência. Você pegando um ponto genérico da circunferência, uma coisa certa é que a distância entre esse ponto e o centro vai ter que ser igual ao raio. É o que a gente tem escrito aqui nessa sentença, né? X menos a elevado ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r. Elevando tudo ao quadrado, para a gente sumir com radical, a gente vai chegar à conclusão de que x menos a, onde o a é o x do centro da circunferência, mais y menos b, onde esse b é o y do centro da circunferência, as duas sentenças, né, dentro de parênteses estão elevadas ao quadrado, e isso é igual a R2. Isso aí que a gente tem, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2, é chamado de equação reduzida da circunferência, de centro no ponto de coordenadas AB e de raio igual a R. É bom a gente ver um exemplo disso, né? Então a gente tem exercício resolvido. A gente vai determinar a equação da circunferência de raio 3 e centro no ponto 2 menos 4. Então, lembrando que a equação reduzida é essa que está anotada aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado, onde a gente sabe que o x do centro é 2, o y do centro é menos 4 e o raio é igual a 3. Só substituir esses valores, né, gente? Então, vai ficar x menos 2, que é o x do centro, mais y menos 4, né? Vamos lembrar que menos 4 vai dar mais 4, então vai ficar y menos 4, que é y mais 4 elevado ao quadrado, é igual a 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9. Essa sentença aqui, ó, x menos 2 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 9, é a chamada equação reduzida da circunferência, de centro no ponto 2 menos 4 e raio igual a 3. Na questão 2, a gente quer determinar o centro
e o raio da circunferência de equação x mais 1 elevado ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 16. Para a gente fazer isso, a equação na forma reduzida é a mais simples que a gente tem para efetuar esses cálculos, né? Para determinar centro, as coordenadas do centro e o raio da circunferência. Por quê? Porque é só a gente observar que o que tem dentro do parênteses ali com x é menos a, né? Ou seja, esse valor aqui, ó, mais 1, ele é igual a menos a. É só você comparar com a equação genérica x menos a elevado ao quadrado. Isso aqui está escrito x mais 1, é sinal de que menos a é igual a mais 1. É o que está anotado aqui, ó, o que indica para a gente que o a é igual a menos 1. Da mesma forma, menos b é igual a menos 5. Isso quer dizer que o b é igual a 5, que é o que está anotado aqui. E esse 16 nada mais é do que o raio elevado ao quadrado. Isso quer dizer que o raio da nossa circunferência é igual a 4. Então, com isso, a gente pode afirmar que o centro da circunferência é o ponto menos 1, 5, e que o raio dessa circunferência é igual a 4. Bom, tendo visto aí a equação reduzida, a próxima ideia para a gente é conseguir falar da equação da circunferência em um outro formato, em um outro modelo, com uma outra cara, que é chamada de equação geral. Basicamente, a equação geral é a equação que você obtém quando você pega a equação na forma reduzida e desenvolve. Tá? Quando você tem ali, já adiantando para vocês aqui, ó, se você pegar qualquer uma dessas duas equações de circunferência que estão na forma reduzida, está aqui uma equação na forma reduzida do exercício resolvido 1, e está aqui a outra equação na forma reduzida, que é do exercício resolvido número 2. Essas duas equações são na forma reduzida. Se você pegar qualquer uma dessas equações aí, essa primeira aqui, por exemplo, e fizer x menos 2 ao quadrado, é x2 menos 4x mais 4. Y mais 4 elevado ao quadrado é y2 mais 8y mais 16, igual a 9. Se você trouxer tudo para o lado esquerdo, depois de ter desenvolvido e reduzir os termos semelhantes, que nesse caso aí se resume a basicamente pegar os termos independentes, né, de x e de y, e escrever como um número só, e todo mundo do lado esquerdo, você vai ter a equação na forma geral. Falando para vocês de maneira genérica, ou seja, falando com incógnitas, se a gente tem x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2, desenvolvendo isso, a gente vai ter x2 menos 2ax mais a2, que é o desenvolvimento desse primeiro parênteses aqui, mais y2 menos 2by mais b2, que é o desenvolvimento desse segundo parênteses aqui, igual a R2. Agrupando, a gente vai ter então x2 mais y2, menos 2ax, menos 2by, mais a2 mais b2 menos r2, que são termos independentes de x e de y, igual a zero. Então, nesse caso, quando a gente fez esse tipo de desenvolvimento, a gente vai ter um coeficiente, vai ter x2 mais y2, depois vai ter um determinado coeficiente, que nesse caso genérico aqui é menos 2a, multiplicando x, vai ter outro coeficiente, que nesse caso genérico aqui é menos 2b, multiplicando y, e a2 mais b2 menos r2 como sendo o termo independente de x e de y. Dessa maneira, se a gente trocar o a2 mais b2 menos r2 por c, trocar o... só trocar o a2 mais b2 menos r2 por c, que vai passar a ser o nosso termo independente, a gente pode escrever como sendo x2 mais y2 menos 2ax menos 2by, faltou um 2 aqui, tá? Menos 2by mais c igual a zero como sendo a equação na forma geral, tá bom? Uma coisa que a gente deve observar aqui a gente tem aqui alguns tópicos, alguns pontos interessantes a observar nesse desenvolvimento. A equação geral, ela não tem termo com xy, tá? Não vai aparecer termo com xy. Os coeficientes de x e de y são menos 2a e menos 2b, respectivamente, e onde esse a e b são as coordenadas do centro da nossa circunferência. Os coeficientes de x2 e y2 são iguais e diferentes de zero. Em quase todos os casos, esse coeficiente vai ser igual a 1. Tá? Nas situações em que eles não forem iguais a 1, e eles dois têm que ter o mesmo valor,
a gente vai dividir por esse valor para que fique igual a 1. O termo independente C, que é igual a A2 mais B2 menos R2, diz para a gente que se você chamar R2 de A2 mais B2 menos C, a gente vai poder afirmar, né? Só você isolar o R2 nessa sentença aqui, passar o menos R2 para o lado esquerdo e passar o C para o lado direito. Com isso, a gente vai poder dizer que o raio da circunferência vai ser igual a raiz quadrada de A2 mais B2 menos C. Tá bom? A gente vai ver isso de maneira mais tranquila quando for fazer uns exercícios resolvidos a respeito. E a equação ela pode ser transformada numa equação reduzida, né, passada aí para uma equação reduzida que eu tinha conversado com vocês, que é a maneira mais simples de você obter as coordenadas do centro e o raio da nossa circunferência. Você consegue fazer isso através de um processo de fatoração. E a última observação é que se o ponto P ele é um ponto que pertence à circunferência, ele é um ponto da circunferência, então as coordenadas dele vão satisfazer a equação da circunferência. Tá bom? A gente vai ter a equação da circunferência como uma sentença genérica, envolvendo x e y. Se um ponto pertence à circunferência, se ele está naquela linha ali, né, que determina o conjunto de pontos equidistantes a uma distância fixa dada de um ponto C chamado de centro, se o ponto pertence a essa circunferência, então ele vai satisfazer a equação. Bom, como exercício resolvido, a gente tem aí para determinar o centro e o raio das circunferências de equação. Tem dois exemplos resolvidos aqui, né? Na letra A, x2 mais y2 menos 2x menos 4y igual a zero. Primeira coisa, vamos determinar as coordenadas do centro. Menos 2a é o coeficiente de x, isso é igual a menos 2, indica que o a é igual a 1. Menos 2b é o coeficiente de y, que é igual a menos 4, isso quer dizer que menos 2b é igual a menos 4, portanto o a é igual a 2. E com isso a gente vai concluir que as coordenadas do centro são os pontos A e B, né? A gente vai ter que esses valores são iguais a 1 e 2, tá? Tá escrito A aqui, mas é B, tá? Aqui, ó, menos 2b igual a menos 4, isso quer dizer que o B, aqui, ó, onde eu estou com o mouse, B é igual a 2. Com isso, a gente vai ter que o centro da circunferência é o ponto de coordenadas 1, 2. E o raio? Como eu tinha conversado com vocês, o raio está escrito na parte de cima ali da folha anterior, o raio é igual a raiz quadrada de A2 mais B2 menos C, onde a gente já sabe quanto que vale o A e o B, é 1 e o 2, e no caso C, olha para a equação aqui, ó, é o termo independente, que é igual a zero. Tá bom? Bom, calculando então o nosso raio, a gente vai ter que esse valor é igual. Tem mais um errinho aqui, que é o fato de colocar um 4 aqui, ó, debaixo do radical, é sinal de que tem um 4 aqui, tá? Mais 4 igual a zero aqui, a equação fica x2 mais y2 menos 2x menos 4y mais 4 igual a zero, tá bom? E com isso, o raio da circunferência vai ficar então raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 4, e isso vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado vai dar 4, mais 4, né? E debaixo do radical aqui vai dar 9, então, né? Porque essa sentença aqui deu 9, tá? A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Se por acaso tiver ficado confuso, me peçam na live para a gente refazer esse exemplo, mas agora, por favor, me lembrem, tá, que tem um termo dependente aqui. E tem mais uma coisinha, eu falei que esse termo dependente é igual a 4, mas ele é igual a menos 4, tá? É A2 mais B2 menos C, então se ficou aqui, ó, mais 4, é sinal de que esse C, termo dependente, era menos 4, tá bom? Então quem tiver dúvida sobre como foi feito o cálculo das coordenadas do centro e do raio desse exemplo da letra A, tá? Me lembre de refazer com a informação correta de que
essa equação, ela é a equação x2, como está aqui, mais y2, como está aqui, menos 2x, menos 4y, menos 4, tá? Tem que me lembrar de colocar um menos 4 ali antes do sinal de igual, que dessa maneira o raio vai sair direitinho. Tá legal, gente? Bom, foi feita a mesma coisa na letra B, só que como o coeficiente de x de x2 e de y2 aqui está diferente de 1, né? É igual a 2, eles dois são iguais. Isso quer dizer que pode representar uma circunferência. Para que fique igual a 1, você tem que pegar essa sentença toda e dividir por 2. Tá? Que foi a primeira coisa que se preocuparam em fazer aqui, ó. Peraí que desceu muito. Para pegar para resolver, era 2x2 mais 2y2 menos 5x mais 7y menos 3 igual a 0. Dividindo tudo por 2, a sentença toda, ficou x2 mais y2, e aí o restante, né? Menos 5 meios vezes x, mais 7 meios vezes y, menos 13 meios igual a 0. Tá? E aí todo o processo é feito de maneira análoga à questão resolvida anterior. O menos 2a, que é igual a menos 5 meios, isso é o a, é o x do centro, vai dar 5 quartos. Menos 2b, que é igual a 7 meios, menos 2b é igual a 7 meios. Isso quer dizer que o b vai dar menos 7 quartos. Essa é a ordenada do centro da circunferência. E para calcular o raio, é só fazer raiz quadrada de A2, o A a gente acabou de calcular, mais B2, o B a gente acabou de calcular, menos o C que foi dado no problema, está aqui, ó, é igual a menos 3 meios. Tá bom? Com isso a gente calcula o raio e aí pode fazer o restante das contas que foi solicitado. Segundo exercício resolvido, pediram para a gente calcular o m para que x2 mais y2 menos 2x mais 6y mais m igual a 0 represente uma circunferência. Para que essa sentença represente uma circunferência, tem que ter duas coisas. Os coeficientes de x2 e de y2 têm que ser iguais. Não pode ter o termo com xy. E terceiro, raiz quadrada de A2 mais B2 menos C tem que representar o raio da circunferência. Tá? Vamos lembrar que a gente não tem aqui de maneira direta o valor de A nem o valor de B, a gente só tem o valor de C, né? Que é o M, mas a gente pode extrair. Tá? Menos 2A igual a menos 2, isso quer dizer que o A é igual a 1, como está anotado aqui embaixo. Menos 2B igual a 6, isso quer dizer que o B é igual a menos 3, como está anotado aqui embaixo. E o centro, portanto, é o ponto 1 menos 3. Fazendo raiz quadrada, sabendo agora que o A é igual a 1, o B é igual a menos 3 e o C é igual a M. A gente vai fazer raiz quadrada de A2 mais B2 menos C, sendo que esse radicando, que é A2 mais B2 menos C, isso tem que dar um número positivo, porque só existe raiz quadrada de um número positivo. Beleza? Bom, resolvendo aí na equação, a gente encontra um m menor do que 10, que é o que satisfaz a nossa sentença. Passada a equação reduzida, passar da forma geral para a equação reduzida, é o que foi solicitado aqui no exercício 3. Determine a equação reduzida da circunferência. x2 mais y2 menos 2x mais 6y menos 12 igual a 0. Para a gente passar para a forma reduzida, lembrando que a forma reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2. Então a gente tem que ter o valor de A, de B e tem que ter o raio. Bom, você vai fazer menos 2A igual a menos 2 para calcular o A, menos 2B igual a 6, menos 2A igual a menos 2 para calcular o A, menos 2B igual a 6 para calcular o B, e de posse dos valores de A e B, a gente vai fazer a raiz quadrada de A2 mais B2 menos C, que é igual a menos 12, para calcular o raio. E um outro processo é o processo chamado de completar quadrados, tá? Que eu posso explicar para vocês de maneira mais detida na live. Mas seria basicamente escrever x2 menos 2x, e aí observar que para você ter um trinômio quadrado perfeito, tem que ser somado 1, tá bom? Por que soma 1? Porque x2 menos 2x mais 1, como está anotado aqui, ó, isso é um trinômio quadrado perfeito.
que pode ser fatorado como x menos 1 elevado ao quadrado. Por isso que o nome é completar quadrado. y2 mais 6y, para que isso seja um trinômio quadrado perfeito, o termo independente tem que ser 9, que é o quadrado de 3. Aí você vai poder dizer que y2 mais 6y mais 9 é um trinômio quadrado perfeito, que pode ser fatorado como y mais 3 elevado ao quadrado. Tá? Como você incorporou a essa sentença 1 e 9, então do lado direito você tem que somar 1 e 9 para que essa sentença permaneça a mesma. Tá bom? Com isso a gente vai poder afirmar que o termo independente ali é igual a 22, e aí você pode extrair, se for o caso, qualquer elemento dessa equação de circunferência, porque ela está na forma reduzida, né? Olhando para ela aqui, a gente já consegue ver que o x do centro é 1, o y do centro é menos 3, e que o raio é a raiz quadrada de 22, que não é um número muito bonitinho, mas é um resultado, né? Raiz quadrada de 22 é um número aí entre 4 e 5. Bom, a questão 4 é para você tendo uma equação, sabendo que tem uma circunferência de centro no ponto 3, 4 e raio igual a 5. É para você determinar os pontos em que a circunferência intercepta o eixo das abscissas. Para você fazer isso, é só você escrever a equação da circunferência e depois lembrar que os pontos do eixo das abscissas, eles têm o y igual a zero. Ou seja, joga 0 no lugar do y e vê qual é o x correspondente. Tá? A gente vai encontrar, fazendo isso, dois valores aqui, ó, 0 e 6. E isso quer dizer que o ponto de interseção é no ponto 0, 0 e no ponto 6, 0. Na letra B, pediram um valor de P para que o ponto menos 2 e P pertença à circunferência. Para que isso aconteça, é só você pegar menos 2, colocar no lugar do x, P, colocar no valor do y e calcular, né? A gente já tem a equação da circunferência, que é x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Então é só você colocar menos 2 no lugar do x, P no lugar do y e ver qual é o valor que você encontra nesse caso, tá? Do jeito que foi realizado aqui. Foi encontrado, inclusive, um único valor. Isso quer dizer que só tem um ponto de abscissa igual a menos 2, pertencente a essa circunferência. Tá? Que no caso aí é o ponto menos 2, 4. Essa parte de posição relativa entre ponto e circunferência, reta e circunferência, e entre duas circunferências, eu vou falar para vocês de maneira bem resumida, tá? Sendo que vocês têm aí o material didático para poder olhar isso com mais cuidado, tá bom? A hora que eu for falando de cada um dos pontos. Bom, com relação à posição entre ponto e circunferência, a gente vai ter três posições possíveis. O ponto pode pertencer à circunferência, ele pode estar dentro da circunferência, né, ser interior, ou pode estar fora. E tudo isso vai ser calculado a partir da distância do ponto dado até o centro da circunferência. Se a distância do ponto dado até o centro da circunferência, está aqui como distância de P até O, foi igual ao raio, isso quer dizer que o ponto pertence à circunferência. Tá bom? Como a gente tem aqui, ó, um ponto P pertencente à circunferência. Certamente a distância do ponto P até o centro é igual ao raio. O P vai ser interno quando a distância dele para o centro for menor do que o raio da circunferência. Vai ser dado para você a equação da circunferência, de maneira geral, né? A gente tem a equação da circunferência, onde a gente tem o acesso ao centro dela. A gente vai ter as coordenadas do ponto, que a gente quer saber a posição, calcula a distância do ponto até o centro e vê. Se for menor do que o raio, é porque ele está dentro. Seguindo o mesmo raciocínio, se a distância do centro até o ponto for maior do que o raio, quer dizer que ele está fora da circunferência. Então são essas as situações que a gente pode ter entre um ponto e uma circunferência. Tá bom? Quanto à posição entre reta e circunferência, a gente vai ter três posições possíveis também. A reta ela pode ser exterior à circunferência, ela pode ser tangente à circunferência ou pode ser secante. Quando ela for exterior, ela não tem ponto em comum com a circunferência, é um caso como esse aqui.
Quando ela for tangente, ela tem um ponto em comum com a circunferência, como essa situação aqui. E quando ela for secante, ela vai ter dois pontos em comum com a circunferência, que é como esse caso aqui. Nesse caso, também a gente vai avaliar se é exterior, tangente ou secante a partir de distância. Se a distância do centro da circunferência até a reta for maior do que o raio, ela vai ser exterior. Se a distância do centro da circunferência até a reta for igual exatamente ao raio, ela vai ser tangente. E se a distância do centro da circunferência até a reta for menor do que o raio, essa reta vai ser secante à circunferência. Tá legal? Então, para analisar a posição relativa entre reta e circunferência, também vai ser dada através de distância. Quanto à posição entre duas circunferências, também vai ser dada a partir de distância. Duas circunferências exteriores, como o caso dessas duas aqui, ó, elas vão ser assim configuradas analiticamente quando a distância entre os centros da circunferência for maior do que a soma dos raios. Se essa distância aqui, ó, do centro de uma circunferência até o centro da outra, se for maior do que a soma dos raios, quer dizer que elas são exteriores. Quando a distância, a soma das distâncias dos centros, quando a distância entre os centros for igual à soma dos raios, isso quer dizer que elas são tangentes exteriores, estão se tangenciando por fora. Quando a distância entre os centros for igual à diferença entre os raios, está aqui o centro de uma circunferência, o centro da outra, né? E a gente tem assinalado aí os dois raios, né? O raio maior, que foi chamado de R1, o raio menor, que foi chamado de R2. Quando essa distância entre os centros for igual à diferença entre o tamanho dos raios, isso quer dizer que elas são tangentes interiores. Então, observa as duas situações aqui, ó. A distância igual à soma dos raios, tangente exterior. A distância igual à diferença entre os raios, tangente interior. Quando tiver entre um valor e outro, tá aqui, ó. Quando a distância entre os centros for maior do que a diferença dos raios e menor do que a soma, isso quer dizer que elas são secantes, vão ter dois pontos em comum, tá? E tem mais uma possibilidade, aliás, mais duas possibilidades, né? É a distância entre os centros ser um valor positivo, né, maior do que zero. Existe distância entre os centros, mas ela é menor do que a diferença entre os raios. Quando isso acontecer, elas vão ser interiores, né, de maneira geral. E quando a distância entre os centros for igual a zero, ou seja, quando for coincidente os dois centros, essas duas circunferências vão ser classificadas como concêntricas, tá? Que é exatamente como a gente chama duas circunferências que têm o mesmo centro. Tá beleza? Então, essas posições relativas aí entre circunferências, elas são um pouquinho mais vastas, né, do que as duas situações anteriores. Posição entre ponto e circunferência são 3. Entre reta e circunferência também são 3. Mas posição entre duas circunferências, a gente tem aí uma, duas, três posições, né, por enquanto, exteriores, tangentes interiores. A quarta posição são secantes. A quinta, interiores, falado de maneira geral, porque a gente está falando interiores não concêntricas, né? E a sexta posição possível são duas circunferências concêntricas. Tá beleza, gente? Bom, a gente tem aí, então, como eu tinha dito para vocês, os exercícios do capítulo 29 para fazer. Tem mais alguns exercícios resolvidos que eu não comentei com vocês, porque eu acho que o entendimento deles é mais tranquilo em relação aos outros que a gente fez junto. E eu aguardo vocês, né, lá nas... Tem aí, como sempre, os exercícios conceituais, exercícios contextualizados e exercícios de aprofundamentos para a gente cair para dentro, né? E durante a live, que eu vou estar esperando vocês, a gente poder tirar essas dúvidas. Tá bom, gente? Cadê o negocinho que eu tinha apagado aqui?
Bom, não sei por onde que foi a imagem não, mas a gente está encerrando aqui o, a nossa explanação, né, sobre o capítulo 29 e eu aguardo vocês, como eu disse lá na live, para a gente tirar as dúvidas. Tá bom, gente? Até lá. Forte abraço.